E aí, você sente falta da seleção das eliminatórias? Você sente falta daquele time que jogava bem, encantava, envolvia os adversários e os despachava com tranquilidade aqui na América do Sul? Você sente falta daquele time que o Tite pegou em sexto lugar nas eliminatórias, numa posição constrangedora e vexatória para o povo brasileiro, assumiu contra o primeiro lugar, contra o que então liderava as eliminatórias, que era o Equador, num jogo em Quito, na altitude, suportou a pressão no primeiro tempo e depois despachou o Equador com o segundo tempo irretocável, vencendo pelo placar de 3-0? Sente falta daquela posse de bola que agredia o adversário, que não era aquela sensação de posse de bola inútil, que a bola fica rodando entre os zagueiros, entre os meias e não sai muito disso? Sente falta daquele time que envolvia, que criava chances claras de gol uma atrás da outra? Sente falta disso? Pois é, agora vem a segunda pergunta e a mais importante. Você reclamava quando Paulinho e Renato Augusto eram convocados para a seleção brasileira nessa época? Pois é. Desde que Paulinho e Renato Augusto pararam de atuar juntos pela amarelinha, o Brasil não conseguiu mais repetir o bom desempenho que apresentava nas eliminatórias para a Copa de 2018. Você sabe quando que foi o último jogo que o Paulinho e Renato Augusto atuaram juntos pela seleção? Foi num Brasil e Chile aqui no Allianz Parque, em que o Brasil despachou o Chile por 3-0 quando já estava classificado para a Copa do Mundo e o Chile precisava vencer para se classificar. Veio para cá então com sangue nos olhos, trouxe até a sua presidente da República na época, a amada do presidente Jair Bolsonaro, Bachelet, estava aqui no Allianz Parque, e o Chile foi presa fácil para uma seleção que jogava o fino da bola. Desde que Paulinho e Renato Augusto pararam de atuar, o Brasil não conseguiu repetir esse bom desempenho. Aquela seleção tinha como base Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo. Nesse jogo jogou o Alexandro, que é muito abaixo do Marcelo, então já era uma piora técnica considerável. Um tripé de meio campo perfeito, exemplar. O meio campo é o coração de qualquer time. Não dá para fazer um time jogar bem sem um meio campo que dita o ritmo do jogo e, mais do que isso, é o centro do jogo brasileiro. Hoje o Brasil joga muito pouco pelo meio, abusa das jogadas de lado, dos cruzamentos, das bolas longas, porque não consegue ter essa coesão no meio campo. Às vezes é fácil, parece que para você fazer o time jogar bem é só você colocar um monte de atacante, não é assim que funciona. O Brasil de 2017 e o Corinthians de 2015 provam que o time que joga bem de verdade, assim como esse Flamengo está provando também, apesar de ter ótimos atacantes, o coração da criação, da criatividade do jogo é o meio-campo. É o meio-campo. Não é encher de atacante para você criar mais chances. Então, desde que o Tite desfez aquele tripé Casemiro, Paulinho e Renato Augusto, o Brasil não conseguiu voltar a jogar tão bem. E veja, não é que esse tripé fosse inquestionável na época, e é isso que eu quero trazer aqui. Muitos questionavam a convocação de Renato Augusto e de Paulinho. Muitos questionavam. Depois daquele Brasil e Chile 3-0, o Renato Augusto teve uma lesão, não conseguiu voltar em alto nível para a seleção brasileira. O Paulinho jogou junto com o Felipe Coutinho e isso não conseguiu dar aquela liga, porque o Coutinho não fazia a função do Renato Augusto de segurar o jogo, de cobrir o lado do Marcelo para que o Marcelo pudesse ir, pensar o jogo e distribuir, começando as jogadas de trás. O Coutinho não tem essa função, não consegue exercer essa função. E desde aquele momento, várias formações foram testadas no meio-campo, umas com o Fernandinho junto com o Casemiro, outras com o Fernandinho jogando com o Coutinho do lado, com o William, o Arthur, o Alan, uma série de jogadores, Paquetá, muitos foram testados e o Brasil não consegue repetir aquele desempenho. Nesse tripé de meio-campo de 2017, cada um tinha uma função complementar. Casemiro é o volante de imposição. É aquele jogador que está no meio para destruir as jogadas e dar o primeiro passe na armação. O Renato Augusto é o cara do segundo passe. Ele recebe essa bola ou da zaga ou do Casemiro e dá uma acelerada quando precisa ou faz os lados jogarem. Inverte a bola para o outro lado, faz o Marcelo jogar, dá uma enfiada para quebrar a primeira linha de marcação. O Casemiro não é o cara para dar o passe de quebrar a linha de marcação, mas muitas vezes ele virou
depois da saída do Renato Augusto, porque o Brasil perdeu esse cara. O Renato Augusto sempre foi esse meia cerebral para dar esse primeiro passo em direção a um ataque acelerado. O Paulinho é o jogador mais importante do Brasil nas eliminatórias. Foi o artilheiro na era Tite das eliminatórias, foi o Paulinho. Aliás, perdão, foi o Gabriel Jesus e segundo lugar, empatado com o Neymar, foi o Paulinho, sendo que ele era um volante, né, um meia, entre aspas, recuado, mas ele tinha uma função vital sem a bola. E não sem a bola defensivamente, sem a bola ofensivamente. A forma como o Paulinho se apresentava para o jogo do meio para frente é aquela brincadeira do elemento surpresa, que parece que já não é mais surpresa, porque todo mundo sabe que ele é elemento surpresa, mas ele conseguia fazer várias jogadas e gols assim, se projetando na área, aparecendo na área e com esse meio campo que jogava, prevalecendo o futebol dele, porque tanto o Renato Augusto quanto o Casemiro ficavam um pouco mais. E o Paulinho teve jogos emblemáticos naquelas eliminatórias. Quem não lembra daquele Brasil 4, Uruguai 1 em Montevidéu, que o Paulinho fez 3 gols? O homem do jogo. Se apresentou inúmeras vezes na área, fez várias jogadas importantes. Então, esse vídeo serve para a gente refletir que não são os 11 melhores jogadores de um país que vão formar a melhor seleção desse país. Não adianta você escolher os melhores 11 por posição ali. Quem é o melhor goleiro? É esse aqui. Quem é o melhor volante? É esse aqui. Quem é o melhor meia? É esse aqui. Quem é o melhor atacante? Não adianta, isso não faz um bom time. Pelo contrário, você precisa primeiro pensar no time que você quer que jogue bem, nas funções mais do que nas posições. Então, putz, eu preciso de um cara que dite o ritmo de jogo aqui e fique um pouco mais recuado. Quem é esse cara? O Arthur pode ser esse cara agora que o Renato Augusto está numa fase ruim, ou que não está tão boa, porque ele continua sendo um dos principais jogadores do campeonato chinês. Ah, mas o campeonato chinês não vale nada. O campeonato chinês está cheio de nomes estrelados que estão jogando abaixo do Renato Augusto e do Paulinho. Ah, e quem é que pode ser esse jogador no lugar do Paulinho? O Tite não encontrou. Não existe um jogador brasileiro no mundo que seja capaz de fazer, aparentemente, a função que o Paulinho fazia em 2017. Essa função de projetar na frente, de estar sempre jogando sem a bola ofensivamente. É difícil encontrar esse cara, mas é possível. E o próprio Paulinho tem feito um ótimo desempenho no campeonato chinês. É o melhor jogador do campeonato. É o melhor jogador do campeonato. Pelo segundo ou terceiro ano consecutivo, está em alto nível. O Tite deveria retomar este jogador, o Paulinho, e tentar uma formação que ele ainda não testou, que é jogar com Casemiro, Arthur pela esquerda e o Paulinho como esse cara de projeção. Quem sabe assim a seleção brasileira consegue repetir o seu belo futebol apresentado nas eliminatórias, que teve alguns espasmos em alguns jogos depois disso, mas que nunca voltou de forma consistente. Forte abraço.